Você controla a atmosfera do lugar que você está. Aonde você está, a atmosfera vai ser uma atmosfera de fé, de alegria, de propósito. Boa noite, pessoal. Todos bem? Vamos lá. Eu poderia, olha, eu vou falar muita coisa hoje, mas eu vou fazer uma observação a vocês. Quem estava comigo na live hoje pela manhã? Quem me mandou foto eu sei. É um desafio. Mas eu vou fazer uma observação. O quanto uma pessoa pode extrair em 30, 40 minutos de conteúdo. Pedi para descer aqui, porque quando meu filho me mostrou isso aqui hoje, falou, dá uma olhada nisso aqui, papai. Eu falei, isso tudo participando da live? Sim, tudo participando da live. Então, você que participou da live, você sabe o que foi falado lá. Ok? Mas olha o que foi transferido em anotações naquele momento. Só naquele momento da live. Eu tenho unção para tudo. Tudo que Deus começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra na minha vida, irá completá-la. Quando Deus age, nada fica quebrado, nada fica faltando, nada fora do lugar. Nada vai ficar faltando na minha vida, nada quebrado e nada fora do lugar. A obra será completa. Eu serei abençoado em todas as áreas, de todas as formas. Eu serei abençoado em tudo, em todas as áreas. Eu profetizo, eu tenho abundância de tudo. Eu terei vitória em todos os lugares que eu pisar. Eu terei todo tipo de bênção, todo o tempo e tudo o que eu preciso. Eu serei abençoado em tudo que eu fizer. O meu Deus me dará tudo que eu preciso. É hora de nascer coisas novas, é hora de virar a página, é hora de morrer, de coisas morrer, é hora de plantar e de colher. Eu vou plantar e eu vou colher. A pobreza, a escassez precisa morrer, é hora de curar os traumas. Eu estou na hora de construir uma vida poderosa. Eu estou começando um ciclo de sorrir, é hora de me alegrar, estou começando um novo tempo de alegria, é hora de fazer amor, é hora de abraçar, eu estou entrando num ciclo de ganhar, é hora de segurar, porque ninguém vai tomar a minha bênção, é hora de consertar, é hora de falar, profetizar, é hora de iniciar uma guerra contra tudo que me roubou, é hora de me levantar em guerra, com jejum e oração, é hora de fazer a paz. Resumo, é hora de nascer. Eu estou nascendo para um novo tempo, viver uma nova história. É hora de plantar e de colher, é hora de plantar e de colher em abundância, é hora de curar, é hora de construir, é hora de sorrir, é hora de se alegrar, é hora de fazer amor, é hora de abraçar, é hora de ganhar, é hora de consertar, é hora de segurar, é hora de falar, é hora de profetizar, declarar com fé, é hora de amar, é hora de iniciar a guerra. Eu estou nascendo para um novo tempo, uma nova vida, para uma nova estação. É hora de plantar, de colher, é hora de curar, é hora de construir, é hora de rir, é hora de se alegrar, é hora de fazer. E vai. Aí vem e ele traz agora a oração. Depois de fazer essa oração, ele faz a oração agora dele, específica. E tem mais uma lista enorme aqui, só da oração, que eu gastaria um bom tempo de fazer, para trazer, só para ler para vocês o que foi transcrito.
35, 40 minutos, 39 minutos de live. Não estava absorvendo? Sim ou não? Presta atenção, é o que eu falo. E está anotado, porque ele terminou e ele mandou para o meu filho, ele falou o resumo da minha mensagem, ao resumo da live pela manhã. É dele. Vai orar, vai declarar. Por que o senhor está começando falando sobre isso? Porque não adianta só ouvir. Não adianta só ouvir. Eu sempre falo, às vezes, às vezes eu falho em algumas coisas. Eu fiz um comentário hoje pela manhã na minha transmissão. Às vezes vem coisas assim, eu não paro para anotar. Eu falo, uau, que poderoso. Não, isso eu não vou esquecer. Dá 10 minutos eu falo assim, o que era mesmo? Meu Deus, como é que era? Como é que começava? Eu já não lembro mais. Mas algo que você registrou, algo que você está profetizando, está aqui, ó, isso é dele. É conteúdo para a semana. É conteúdo, são palavras têm poder. Agora, palavras têm poder e há palavras de Deus na boca da pessoa. Que a palavra é poderosa. Ele não estava lá ouvindo. Ele estava focado. Eu li a metade para vocês. Eu li a metade, porque ele termina aqui, ele vai para a oração dele. Eu li até aqui, ó. Eu li até aqui, ó. Agora eu termino aqui, ó. Aqui é a oração dele, ó. Só profetizando sobre a vida dele. E aqui, todos os versículos que eu dei. Todos os versículos anotados, ó. Preste atenção nisso. Porque quando você sair por aquela porta, talvez você fala, puxa vida, bela palavra, bela mensagem, só que você não vai lembrar de nada. Você não vai lembrar quais referências eu dei. As orações que você vai fazer saindo daqui. Lê aqui, por favor. Sabe o que significa ninho de águias, saia de Betsaida? Primeiro, diga comigo, este lugar é um ninho de águias. Aqui é um ninho de águias. Águias estão sendo geradas. Está sendo chocadas aqui as águias. Para sair e voar alto. Águia, eu não preciso falar muito, porque não é novidade para vocês sabem de todas as características do poder que há nesse animal belo, lindo, poderoso, que não aceita qualquer coisa, que não come qualquer coisa e não mora em qualquer lugar. Todo mundo já sabe sobre isso. Então, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga comigo, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Atos 3 diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na oração, a hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado, diga comigo, todos os dias. Para fazer o quê? Para pedir esmolas aos que entravam no templo. A primeira coisa que eu quero fazer uma observação é que
todos os dias ele ia ao templo. Mas ele ia ao templo para fazer o quê? Para pedir esmolas. Meu Deus, ia ao templo, lugar de milagres, lugar onde orações poderosas são feitas e respondidas, mas ele ia ao templo para pedir esmolas. Isso deixa uma mensagem para nós. Quando Deus nos muda de estação, Ele muda a nossa visão. E quando Ele muda a nossa visão, nós conseguimos enxergar coisas que não éramos capazes de enxergar. A mente amplia. Isso significa que Deus nos dá visão, ideias poderosas. Todas as vezes que Jesus falava a respeito de alguém, principalmente grandes milagres que Jesus operou, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele não dizia assim, fui eu, ele dizia, não, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Você já parou para pensar? Eu estava orando aqui, só vou fazer uma observação. Eu estava, sexta-feira na madrugada, é o meu dia de oração na madrugada. E eu estava orando na madrugada, e num momento eu me peguei fazendo uma oração automática. Eu parei e falei, opa, está errado. Estou perdendo meu tempo. Porque eu me peguei no automático. Falando no automático. Mas aquela oração não estava intencional. Não tinha um foco. Eu parei, voltei e falei, está errado. Por quê? Eu estou liberando palavras ao vento. Porque o que pode acontecer? Por que isso pode acontecer? O cansaço pode fazer isso. Ou as próprias distrações. Imediatamente eu voltei minha mente e comecei a falar de propósito. Fazer as minhas orações. Fazer aquilo, orações, liberar aquilo que eu tenho como propósito, como objetivo. É por isso que Jesus falou das vãs repetições. Vocês aprenderam muitas orações decoradas. E elas deu no quê? Em nada. Não dá em nada. Porque você está fazendo uma oração mecânica decorada. Só fazendo vãs repetições. E não funciona. Então, eu preciso fazer orações intencionais. Com o propósito certo. As pessoas em um nível espiritual elevado, ela tem que se cercar de pessoas exatamente com o mesmo nível. O que acontece nessa situação que você acabou de ler comigo? Todo mundo passava, o cego ele vinha até o templo, o paralítico vinha até o templo, era colocado ali para fazer o quê? Para pedir esmolas. Aí todo mundo passava e dava uma esmola para ele. Aí de repente, vem Pedro e João, que estavam num nível diferente, um nível superior, espiritualmente falando. E o paralítico olhou para Pedro e João, acreditando que ia receber o que estava acostumado a receber. Mas não. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Diga comigo, esperando receber alguma coisa.
Então, esperando receber o quê? Alguma coisa. Alguma coisa é muito vago. É a atenção que eu pedi. Porque você pode entrar aqui esperando receber alguma coisa. Você pode entrar aqui esperando receber alguma coisa que melhore alguma coisa na sua vida. Mas não vai resolver. Não vai resolver a tua questão. Não vai mudar a tua história. Não vai mudar a tua vida. Diga comigo, a igreja é um ninho de águias. Você está sendo preparado e alimentado para isso. É para voar nos lugares mais altos. É para ampliar sua visão. É para não aceitar qualquer coisa. Quem já estudou sobre águias sabe que a águia não aceita qualquer coisa e não come qualquer coisa. Ela não mora em qualquer lugar. Ela não é presa, ela é predador. Então, Pedro e João, ao depararem-se com essa situação, eles se recusaram a ignorar e tratar como todo mundo estava tratando. Todo mundo tratava e o paralítico, da mesma forma, dava exatamente a mesma coisa, mas eles não. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção, esperando receber alguma coisa. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós precisamos aprender uma coisa. Isaías diz assim, Isaías 61, diga comigo: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você: o que seria uma boa notícia para um pobre? O que seria uma boa notícia para o pobre? O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade, diga comigo, aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Quer dizer, você não precisa ser cativo do que você tem sido cativo, você não precisa ser prisioneiro dos problemas que você tem sido. É liberdade, libertação. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar, diga comigo, para consolar todos os que andam tristes. Olha que coisa linda. Espera aí, por que você está triste? Por que você está sofrendo? Não, é liberdade para você que está na prisão. É alegria, é unção de alegria, para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo da alegria, diga comigo, óleo da alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isso tudo é boa notícia, são boas novas. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E disse Pedro, diga comigo, não tenho prata, nem ouro, diga, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro não tinha algo perecível para dar àquele homem. Pedro não tinha algo que não ia resolver
o problema daquele homem não era de dinheiro que aquele homem precisava. Diga, ele precisava da transformação da vida dele. E foi transformação de vida, mudança de mentalidade, ascensão do nível e progresso. Às vezes a gente acha que a gente precisa vamos pensar aqui, falando dessa reunião, preciso de mais dinheiro. Não, eu preciso da ampliação da minha mente. Através disso, vai vir o que eu preciso. Eu preciso de uma mente ungida. Eu preciso de unção. Eu preciso de poder na minha vida. Eu preciso. A Bíblia diz que nós somos a própria bênção. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que é abençoado, eu que sou bênção. Eu sou a bênção, eu piso aqui, eu sou a bênção. Eu piso aqui, eu sou a bênção. Eu coloco as mãos aqui, a bênção está comigo. Pode estar dando errado para todo mundo, mas eu coloco as mãos, vai dar certo, porque eu tenho a bênção. Está entendendo ou não? Se aquele homem, Pedro e João, tivesse dado para aquele homem o que todo mundo dava, ele ia continuar no mesmo lugar, vivendo a mesma escassez, a mesma miséria, a mesma vergonha. Não, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro proporcionou uma mudança de vida. Do que o senhor está falando, bispo? Diga assim, o bispo está falando de mudanças de vida. Mas presta atenção, eu estou indo além. Eu não estou falando da mudança simplesmente da sua vida. Você é um canal de transformação de vidas. Você é um canal de mudança de vida. Você é a pessoa que controla a atmosfera de onde você está. Você controla a atmosfera do lugar que você está. Aonde você está, a atmosfera vai ser uma atmosfera de fé, de alegria, de propósito. Não vai ser aquela de pranto, de choro, de lamentações. Você que controla a atmosfera. Não, esse lugar aqui é um lugar de bênção, esse lugar é um lugar de abundância, esse lugar é um lugar de prosperidade. Não, esse lugar não é um lugar de choro, de lamentação. Esse lugar é um lugar de alegria, esse lugar é um lugar de felicidade, esse lugar é um lugar de prosperidade. Você tem o controle da atmosfera. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Diga comigo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, porque o sal que não salga serve para quê? A Bíblia diz, se o sal não salgar, ele vai ser jogado no chão e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade. Eu amo esse versículo, eu sempre falo para você, se tem um versículo que eu prego para mim é esse. Eu prego ele para mim. Vocês são a luz do mundo, não se pode, diga comigo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tem como esconder uma cidade que está edificada em cima de um monte? Sim ou não? Vamos, visualiza aquela cena, vai na rodovia aqui e olha uma cidade que está lá no alto. Como é que você esconde ela? Nós somos como uma cidade edificada sobre o monte. Nós fomos colocados para brilhar. Aonde Deus nos colocou, nos edificou, nós brilhamos. Aí que tem que estar o seu foco. Eu sou como uma cidade edificada sobre o monte. Diga comigo, eu sou como uma cidade edificada sobre o monte. Diga, eu vou brilhar
Diga: eu vou brilhar. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar, diga comigo, no lugar apropriado, e assim, lê. Não teria sentido você pegar uma lâmpada, uma luz, coloca no chão e põe algo em cima dela para abafar. Tem sentido isso? Uma luz é colocada no lugar apropriado. Por que essas luzes estão no alto? Porque é o lugar dela. É para iluminar. O que diz o texto? Leia em voz alta, por favor. Diga: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, diga, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Tem gente que vai se incomodar. Ilumina ela. Influencia. E de um salto, pois, estou voltando para o paralítico, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Diga comigo: e de um salto, pôs-se em pé, e começou a andar. Olha que lindo, aquele que era um paralítico, carregado pelos outros, estava ali sempre naquela situação, humilhante, pedindo esmola. De repente aquele homem, o homem de Deus vem e libera aquela palavra poderosa sobre a vida dele, e diz: levante e ande. Ele deu um salto, claro, pegou na mão dele, ajudou ele a ficar de pé, e de repente ele firmou e deu aquele salto, e começou a andar. Isso é poderoso. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, o que causou um alvoroço, né? Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Deus é um Deus de novos começos. Diga assim, ó, Deus é um Deus de novos começos. Você sabe quantos anos esse homem tinha? Mais de 40. Depois de mais de 40 anos, esse homem fez o que ele nunca fez, nunca havia feito. Após os 40 anos, aquele homem fez, diga comigo, o que nunca havia feito. Já parou para pensar? Coisa linda. Após os 40 anos, repita mais uma vez, após os 40 anos, aquele homem fez o que nunca havia feito antes. Ou seja, a vida dele começou a andar. Ele começou a andar, a vida andou. Ele se tornou uma testemunha viva do poder de Deus. Nós somos o povo que leva novos começos, que levamos vida, luz àqueles que se encontram sem perspectivas. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande. Deus opera através de nós, o nosso testemunho edifica a vida de outros, nós ajudamos a edificar pessoas, as pessoas olham, se inspiram. Espera aí, eu vi essa pessoa, a vida dela era complicada, é o que nós falamos na sexta-feira, falei um pouquinho ontem, tem coisas que só Deus pode fazer. Estava lá Naamã, ministro do exército da Síria, um homem riquíssimo, chega diante do homem de Deus, traz 22 milhões em ouro, tinha poder, tinha influência, tinha riqueza, mas não tinha cura, não tinha saúde, era um ferido. Quando tirava a armadura, tinha um leproso lá dentro. Olha que coisa linda, presta atenção no que eu vou dizer. Quando ele foi até o homem de Deus, diga comigo, ele levou ouro, ele levou prata e levou roupas.
ele tinha ouro, prata, roupas. Que tipo de roupa? Ele levou para o homem de Deus. Ele levou terno Armani, ele levou Chanel, que mais? Louis Vuitton, levou um monte de Louis Vuitton para o homem de Deus, Gucci, ele disse que ele levou um monte, ele tinha tudo, muito dinheiro, roupas caríssimas, e era um leproso, não podia curar, o dinheiro dele não podia trazer o que ele mais precisava. Isso é poderoso, porque a verdade, e o ponto que mais mexeu comigo, que serve de reflexão para todos nós, ele chegou com toda aquela riqueza para presentear o homem de Deus. Era um presente pelo sua cura e seu milagre. O homem de Deus não aparece, não atende ele, só disse assim: vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. Ele ficou furioso, indignado, porque para ele era muito mais fácil dar 24, 25 milhões do que dar 7 mergulhos de humildade. Isso nos faz pensar. É o que acontece com muita gente. Se tiver que comprar, ele compra; se tiver que pagar, ele paga, mas ser humilde ele não é não. E quando ele tentou presentear o homem de Deus, ele falou assim: não quero nada seu, nadinha, só vai lá e mergulha. Não é isso que Deus quer de você. Inclusive, para essa reunião aqui, deixa eu deixar isso claro para você. Todo mundo quer crescer, quer prosperar, não quer? Sim ou não? Só que Deus não quer o teu dinheiro, quer o teu coração. Se Ele tiver teu coração, Ele tem o resto. E dinheiro é dele, o ouro e a prata é dele. Ele tira de quem Ele quer e coloca nas mãos de quem Ele quer. Ninguém compra Deus. Ninguém compra Deus. Coloca isso dentro de você. Não faz besteira com a tua vida achando, não, se eu fizer, não, Deus quer teu coração, quer tua entrega. Você tem Ele, você tem tudo. Acabou. Por isso que nós precisamos estar atentos. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer? Quais as mudanças que o Senhor quer? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou, diga assim comigo, para fora do povoado. Depois depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhes as mãos. Jesus perguntou: o que você está vendo alguma coisa? Primeira coisa, diga assim, Betsaida, lugar da incredulidade. Por que o Senhor tirou ele de Betsaida? Porque Jesus tirou ele do meio da incredulidade. Naquela atmosfera, naquele lugar, Jesus não podia operar o milagre na vida dele. Então, Jesus tirou ele para fora do ambiente da incredulidade. Cuspiu nos olhos dele. Por que cuspiu nos olhos dele? Tem uma história aqui. Porque toda pessoa que nascesse defeituosa era considerada amaldiçoada. Então as pessoas tinham como alguém maldito. As próprias pessoas passavam e cuspia no chão. Jesus cuspiu nos olhos dele com propósito, para curá-lo, para abençoá-lo. Biblicamente, tem várias formas que Jesus curou, somente cegos. Toque, várias ocasiões Jesus curou simplesmente tocando neles, outras vezes simplesmente com a palavra falada, ou no caso
tem um cego que ele cuspiu, fez o barro no chão e passou o barro no olho do cego, para mostrar que Deus trabalha de forma inusitada. Diga comigo, Deus é multiforme graça. Ele tem muitas formas. Naamã, o ministro aqui da defesa, ele quase perdeu o milagre dele, porque ele achou, né? Ele chegou lá e falou assim: achei que o homem de Deus ia sair aqui, invocar o Deus dele, colocar a mão sobre o lugar e eu ser curado. Ele achou errado, pensou errado. Ninguém ensina como Deus tem que operar. Ele opera do jeito que Ele quer. Ele sempre nos surpreende. Como disse, teve cego que Ele curou só falando, teve cego que Ele curou cuspindo, teve cego que... Cada um Ele curou de uma forma. Ele é multiforme graça. Então, Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos. Diga comigo, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada. Diga, e ele via tudo, como? Claramente. Ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, o que Jesus falou para ele? Não volte para o lugar da incredulidade. Não volte para o lugar da incredulidade. Não volte para esse lugar. Tem uma mensagem para nós. Bem, o senhor está falando hoje de cego, de paralítico, mas o que você acha que acontece com as pessoas que não saem do lugar? O que você acha com as pessoas que não conseguem dar um passo na vida? O que você acha que é isso? O que você acha das pessoas que não conseguem enxergar nada, não conseguem ver para onde vai, o que fazer? O que você acha que é isso? É o paralítico espiritual, é o cego espiritual. Eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, o que eu faço? Preciso de alguém que me guie, porque está cego. Quando o Senhor abre os olhos, é igual lá no deserto, quando Agar e Ismael estava lá e achou que ia morrer, aí o texto diz, Deus abriu-lhe os olhos e enxergou a fonte. Não é poderoso isso? Abriu-lhe os olhos e enxergou a fonte. Deus abre os olhos, nos faz enxergar o que nós não conseguimos enxergar, amplia a nossa visão, nos faz enxergar além. Onde está todo mundo vendo só dificuldade, problema, nós já estamos vendo a solução, estamos vendo a prosperidade, estamos fazendo orações poderosas. Eu acredito, desde sexta-feira Deus está nos movendo a orar nesse sentido. O que nós oramos sexta-feira? Tem pessoas que estão caminhando em círculos. Há anos, caminhar em círculo é viver a mesma situação, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas paisagens, está vivendo tudo novamente, é só caminhando ao redor da montanha, só, não sai do lugar, só caminhando em círculo. E caminhar em círculo é uma coisa, caminhar em ciclos é outra coisa. Agora, eu disse de propósito, né? Ontem eu parei para conversar com algumas pessoas, que a vida está destruída, e eu virei e fiz uma pergunta assim, que eu vou fazer essa pergunta, respondo para você, porque se você estivesse falando comigo, talvez eu faria para você. Eu falei, está destruído, não está? Sim, senhor. Eu quero saber que dia que você fez uma campanha de verdade, porque quando foi a mudança do ciclo do deserto, caminhando, quantos anos eles caminharam no deserto? Quantos? Aí, quando chega ali, na divisa, quando chega para entrar e tomar posse da terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada, como é que chamava essa cidade? Como? Jericó. Jericó era uma cidade fortaleza, certo?
Você sabe por que era uma cidade fortaleza? Porque Jericó tinha uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura. 6 de largura, podia passar uma carruagem em cima dela. Era considerada impenetrável, inconquistável. Humanamente, era impossível conquistar. Imagina uma muralha de quase 10 metros de altura por 6 metros de largura. Coloca 6 metros, pega daquela parede e vem aqui mais ou menos. Ó. Olha a largura disso. Como é que você possui isso? Aí, o que o Senhor faz com esse povo? Vocês não podem conquistar, vocês não têm como penetrar. Então, o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão caminhar ao redor da montanha, da muralha. Vocês vão caminhar em círculo, mas agora com propósito, agora intencional, com um objetivo. Vocês vão caminhar pela fé, vão dar passos de fé ao redor dessa muralha. No 6º dia, vocês vão caminhar 6, no 7º dia, 7 vezes, vocês vão colocar 7 vezes mais força, e depois vocês vão dar um grito com grande força, vocês vão gritar, grite, e eles gritaram, certamente eles gritaram a palavra, caia! Foi boa? Posso tentar melhorar. Desmoronou. Caminhar em círculo de forma intencional com um propósito. Aí eu estava falando, quando você fez uma campanha pela sua vida, de verdade, propositalmente, intencionalmente, quando? Nunca. Quando? Nunca. Reclamar do quê? Nós vivemos por fé. O que nos move é a nossa fé. A fé não é a loucura do vencedor? Quem já foi para Israel, vai lá nas ruínas de Jericó. Vai lá. Pesquisadores dizem que até hoje, quando você escava a região, tem como se fosse, é uma área que é como se fosse radioativa, encontra no solo, que alguma coisa sobrenatural aconteceu naquele lugar. E aconteceu por quê? Por fé. E os nossos passos de fé? E os nossos propósitos de fé? Eu tenho coisas impossíveis para conquistar. Jericó era impossível, era impenetrável, mas o que fez com que se tornasse possível? Eles nunca entrariam naquele lugar se Deus não se manifestasse, assim como nós. Tem lugar que você nunca vai entrar se Deus não se manifestar, tem porta que nunca vai se abrir. O inconquistável, tem muitas coisas que são inconquistáveis de forma natural, mas pela fé não. Pela fé não. Eu acredito em um novo tempo, em uma nova estação, uma nova fase de ascensão, de um novo nível. Deus tem isso para nós. Jesus saiu dali, foi para a beira do mar da Galileia e depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele, diga comigo, os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Eu vou te contar qual é o segredo. Diga comigo, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Jejum. Não saíram de perto, porque o que era mais importante para eles? Comer ou estar com Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, receber todas as mensagens que Jesus estava trazendo e
e a oportunidade, olha o quanto eles estavam determinados, aqui é o lugar da gente ser curado, aqui é o lugar da nossa história mudar, aqui é o lugar do milagre acontecer em nossas vidas, nós não vamos sair daqui, não importa que nós estamos com fome. Tinha 3 dias, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Quer dizer, Jesus nunca te pede vazio. Agora tem uma coisa linda aqui, ó. Ninguém era perfeito, eram pessoas que tinham, eles não eram perfeitos, você leu comigo, mas eram pessoas com atitudes diferenciadas, atitudes, pessoas que saíram do lugar comum. Não consigo ver isso, bicho. Você não consegue fazer um dia de jejum na igreja, eles ficaram 3 lá, no mato ouvindo o sermão do Senhor Jesus. Estavam determinados a alcançar a mudança ou não? A Bíblia diz que Jesus curou a todos e nenhum despediu vazio. Nenhum deles foram despedidos vazio. Todos foram abençoados. É isso, a fé faz isso com a gente. É o preço que nós pagamos, é um desafio? É, mas é o preço que nós pagamos. Você sabe por que pessoas como eu não têm dificuldade de fazer jejum? Porque eu já fiz muito jejum sem querer fazer jejum, com vontade de comer e não poder. Você sabe por que para mim orar na madrugada não é um problema? Porque quantas noites eu deitei na minha cama e não consegui dormir, porque minha mente não desligava e o meu coração disparado de aflição. Quantas vezes eu deitei e eu parecia que meu corpo chacoalhava a cama, coração, taquicardia, de aflição, de pensar no amanhã. O que é um jejum? Com um propósito hoje. O que é uma oração na madrugada? Depois eu durmo, descanso. Antes eu não descansava. E foi fazendo assim que eu saí de lá. Está entendendo ou não? Eu sempre falo, eu tenho um arrependimento na minha vida. Porque nas minhas mudanças, eu não guardei um tesouro que eu precisava ter guardado, eu perdi isso. Eu perdi. Que é o que eu ensino para todo mundo hoje. Que todas as vezes, eu me lembro que ali no fundo do poço, um dia eu abro a Bíblia para meditar e sai Deuteronômio 8. Eu li Deuteronômio 8. Ali eu entendi claramente Deus falando para mim: estou mudando a tua situação, estou mudando a tua história, mas grave isso aqui e nunca se esqueça. Aí o que eu fiz? Corri, peguei uma agenda, corri e comecei a anotar. Comecei a anotar o quê? A minha realidade, como eu estava, o fundo de poço que eu estava, mas o que o Espírito me fazia anotar era como eu me sentia. A impotência, a sensação de incapacidade de reverter aquela situação. E eu anotei. Por quê? Porque a gente se esquece. Quando você supera e está vivendo tempos de abundância, de paz, de prosperidade, você tem a tendência de olhar para trás e achar que não foi tão duro assim, que não foi tão grave assim a sua situação. Só que lá está escrito, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou nesse deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Guarda-te, para que depois que tiver edificado boas casas, aumentar a prata e o ouro,
multiplicar os seus rebanhos, multiplicar tudo que você tem. Não se eleve o teu coração e se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão, da escravidão. Porque se você se esquecer, não diga: a minha força e a força do meu braço adquirir esse poder, mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá poder para produzir riquezas. É Ele que te dá poder. Eu cito de cor, porque aquilo ficou registrado. E sabe, entrou dentro de mim e gritou dentro de mim assim, alegrou meu coração. Eu falei: já entendi, Senhor. A minha situação estava mudando, a minha história estava mudando, só que eu não podia esquecer. Por quê? Lá está a advertência: se você se esquecer e dizer: a força do meu braço, a minha capacidade de adquirir esse poder, ele diz: certamente você vai perecer. Está entendendo? Então anota Deuteronômio 8. Anota Deuteronômio 8 e medita nele. Depois, de tempos em tempos, o Espírito Santo me faz fazer isso. Depois, você vai anotar sobre você, como você está, aonde está a tua vida hoje, qual é a tua realidade hoje. E mais, seja honesto, que se você pudesse mudar a sua realidade, você já tinha mudado. É verdade ou não é? Se pudesse chegar lá, você já teria chegado. Você não pode. Então, dependa de Deus. E você não pode se esquecer. E quanto mais você subir, maior tem que ser a sua estrutura. Quanto mais alto você subir, mais o teu espiritual tem que subir. Porque você tem que ter estrutura para sustentar. Muita estrutura. Porque conforme você cresce, o mundo espiritual se levanta com mais força. Pessoas querendo o seu lugar, vai se levantar um número muito maior. Pessoas com inveja de você, pessoas para falar de você, vai se levantar um número muito maior. E você tem que ter estrutura. A prosperidade, ela é sedutora. Você pode se envolver com a bênção e se esquecer do abençoador. É muito fácil isso acontecer. Daqui a pouco você está vivendo um tempo maravilhoso, e você se pega curtindo mais a vida do que honrando o abençoador. O tempo que era do abençoador, agora você está curtindo com as bênçãos que o Senhor te deu. E esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Porque nós não podemos. O grande problema, eu tinha uma referência bíblica aqui, que aqui, depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Eu vou te dar uma dica, daqui para frente você estuda a Bíblia assim, tá? Diga assim, ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. No 33 diz assim: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas diga aqui comigo, mas eu não irei com vocês. Pois vocês são um povo obstinado, eu poderia destruí-los no caminho. Sabe o que aconteceu? Deus os abençoou e fez com que todo o sofrimento que eles sofreram, toda a opressão que eles sofreram no Egito, o Senhor havia prometido: vocês vão ser recompensados, vocês vão ser indenizados, vocês não vão sair de mãos vazias. E com todas as pragas que
que Deus mandou sobre o Egito, os egípcios estavam desesperados. E aí o Senhor mandou que eles pedissem ouro e prata para os egípcios, para eles ir embora. E os egípcios deram tudo para eles, encheram eles de ouro. O texto diz que eles despojaram o Egito. Então eles saíram de mãos cheias, certo? Aí o que aconteceu? Eles foram até o Monte Sinai. Quando chegou ao Monte Sinai, Moisés subiu ao monte para receber as leis do Senhor. Eles ficaram embaixo. Como Moisés demorou, Moisés passou 40 dias na presença do Senhor, enquanto sua face, quando desceu de lá, sua face resplandecia, eles embaixo. Aí o que aconteceu? Achou que estava demorando. O que eles fizeram com o ouro e com a prata? Fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um Deus para eles, eles fizeram um bezerro de ouro, moldaram aquele bezerro, e aí disse, aqui está o nosso Deus. E Deus ficou muito ofendido com aquilo. Deus ficou muito ofendido. Então Deus disse assim, eu estou mandando um anjo com vocês. Eu não vou, esse povo é obstinado e eu vou destruir esse povo. Eu não vou para a própria proteção deles. E a palavra que eu queria dizer a você, se você prestar atenção, todas as vezes que Deus está em paz com o povo, Ele fala, o meu povo. Quando Ele não está em paz com o povo, Ele fala, esse teu povo, esse teu povo aí, ó, esse povo que você tirou do coisa, você pode acompanhar, vai com eles. O Senhor falava com Moisés, diga comigo, face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que coisa linda. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui tem uma história linda, poderosa, como você faz para alcançar a promoção, né? Primeiro ponto que eu quero, quando Deus falou para Moisés, falou, estou mandando um anjo, ele falou, se o senhor não for, eu não vou. Tem uma mensagem linda, sabe o que ele está dizendo? Se o senhor não for conosco, e se o senhor não estiver na terra prometida, eu não quero ir para lá. Eu quero estar onde o senhor está, a hora que ele declarou. Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Então, disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Eu não quero simplesmente ir para a terra prometida, eu quero ver a tua glória. Agora, como é que faz para uma pessoa ter a promoção? Moisés, sempre que Moisés entrava na tenda para adorar a Deus, para falar com Deus, o texto diz que Josué vinha e ficava ali na porta da tenda. Era o único líder que ficava na porta da tenda. Nenhum outro líder fazia isso. Todas as vezes Moisés entrava, Josué podia ficar lá na sua tenda, ele corria para a porta da tenda, ele queria estar ali. Você sabe por que Josué se tornou o sucessor de Moisés? Justamente por conta disso. Ele queria a presença de Deus. Ele estava ali sempre na tenda do encontro. Isso fez com que ele se tornasse o sucessor. Ele foi promovido. Ele foi prosperado. Amém? Fique em pé, por gentileza. Antes, dá uma alongadinha aí. Dá uma alongadinha aí. Isso. Antes da gente orar, eu pedi que o César e a Daiane viessem aqui, eles vão testemunhar. Senta um pouquinho, por favor, aí a gente ora. Vem cá, César. Esse casal tem uma história muito, muito bacana. Eles moravam a 200 quilômetros daqui, e o passeio deles se tornou a igreja. Então, dava um feriado, um final de semana,
eles não viam a hora de qualquer feriado, qualquer final de semana, para eles correr para a igreja. Eu sempre brincava sobre isso, né? O povo aqui, quando é o feriado, quer aproveitar para vazar. Vocês corriam para a igreja, né? Vão para... E o sonho deles era vir embora, se mudar para Rio Preto. Único e exclusivamente por conta da igreja, porque as suas famílias estão na cidade que eles moravam antes. E eles estabeleceram isso. Sempre que eu falava com a Daiane, sempre falava com o César, ele sempre falava isso: nós estamos orando, nós queremos vir para cá, nós queremos fazer parte de tudo isso. E Deus os honrou. Chega aqui bem pertinho de mim. Vamos lá, eu quero que vocês resumam a história de vocês, conta para nós como era, como vocês conheceram a igreja, resumidamente, esse processo de vocês e o que aconteceu de lá para casa, as reviravoltas poderosas que aconteceu na vida de vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente eu vou tentar resumir, porque nós vivemos muitas coisas nessa pequena caminhada com Deus. Nós não éramos cristãos, mas em 2017 eu estava muito doente, e aí Deus colocou um anjinho na minha vida lá no meu trabalho, e que me apresentou um culto da bispa. A partir de lá, as escamas dos meus olhos caíram, a gente era fechado para o Evangelho, mas na vida daquela minha amiga eu pude ver essa luz que brilha, né, como essa casa no monte, e ela com muita paciência, e eu fui me abrindo, ouvindo os cultos da bispa, os programas, né, e eu estava muito doente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu tinha crises de desmaios, já tinha feito tudo quanto é exame, não encontrava o que era. Eu não dormia, como o senhor disse, né, a noite inteira, era remédio para dormir, remédio para depressão, e aquele ciclo, como o senhor já disse aqui também, remédio para dormir, remédio para acordar, para animar. E aí, essa minha amiga um dia disse, começa a declarar Isaías 53, que lá diz que Jesus já levou aos pés da cruz toda a nossa enfermidade. E aí eu comecei a declarar, foi um processo, não foi do dia para a noite, e aí um dia também a bispa no programa testemunhou que ela agiu a fé e jogou fora todos os remédios dela, e eu agi a fé dessa maneira, joguei todos aqueles remédios fora, comecei a declarar o Salmo 4:8 para dormir, e aí voltei a dormir, né, estudo num processo, e aí Deus foi me curando, me limpando. E aí o César, depois vendo essas mudanças em mim, ele falou, deixa eu ver o que é isso, né? Porque, meu Deus, que coisa mais milagrosa. E é Deus mesmo, só Ele, para fazer tudo isso. E aí a gente começou a caminhar em Deus. A gente foi para São Paulo. Eu não me lembro exatamente quando foi a primeira vez que a gente veio aqui, ou porque viemos parar aqui, mas acho que foi o lugar mais próximo, né? E aí, na época, tinha uns cursos do Marcelo, e eu, para motivar o César, vamos, muito obrigada pelos cursos. Mas com a intenção de vir no culto no dia seguinte, aí o César foi se abrindo, né? E a gente começou a vir, aí depois com o compromisso, aí os propósitos dos 52 dias, a gente sempre se organizava para vir na abertura, e sempre fazendo tudo certinho, os jejuns, fazíamos propósitos, às sextas-feiras, acordava de madrugada para orar. E foram muitas coisas, bispo. Nós, lá na nossa cidade, nós mudamos para uma casa que nem em sonho nós imaginávamos morar. A gente morou 8 anos numa casa que só tinha garagem para um carro, e eu pedi a Deus uma casa com uma garagem para 2 carros, porque o carro do César de trabalho ficava na rua, e uma casa com quintal. E ele nos permitiu morar numa casa com garagem para 4 carros, um quintal maravilhoso, enfim. Deus fez infinitamente mais, nem em sonho eu imaginava. E aí a gente começou a vir na Santa Ceia, a gente não fazia direitinho, acordava às 5 horas da manhã, saía de lá às 6, ficava aqui o dia todo, em oração. Algumas pessoas que estão mais próximas sabiam do meu sonho de estar aqui. A gente chegava, às vezes, à noite, lá em Tupã. Eu sei que para o César era difícil, porque, às vezes, ele saía de viagem no dia seguinte, mas a gente entendeu o quanto era importante estar nesse solo fértil, né? E eu lembro que, quando eu chegava e pisava aqui, eu declarava, né,
eu tomo posse pisando na terra. E aí foram essas mudança na nossa família. Meu pai era fechado, ele me expulsou no começo da casa deles, no começo da nossa fé. Ele não vem falar de igreja que não, e eu com aquela sede, né? E hoje, meu pai e minha mãe todo dia ouvem o programa do Senhor, fazem as orações, deixaram de fazer as orações repetidas, e agora fazem orações. A gente vai para lá, ele pede para a gente orar. Então, Deus foi trabalhando na vida de todos os familiares. Ai, queria tantas coisas, mas eu vou tentar resumir. E aí, o corredor de carros, teve um ano que a gente, acho que foi o primeiro também que a gente passou, nós trocamos de carro 2 vezes no ano, trocamos o carro da minha mãe. Então, assim, é o favor de Deus, nós entendemos que a gente precisa do Senhor para tudo, né? E aí, sempre, em relação a vir mudar para cá, em março de 2019, numa oração da madrugada, a bispa entrava às 3 horas da manhã, Deus falou fortemente ao meu coração, para nos mudarmos para cá. E na hora eu não entendi, mas aquilo começou a queimar. E aí foi oração, às vezes o César falava, não tem como, não tem jeito, meu trabalho é aqui, o seu também. Mas lá dentro, pela fé, eu acreditava que para Deus nada era impossível. E de lá para cá foram orações, propósitos, confiando, crendo, perseverando, por mais que vinha negativas, que não tinha jeito, não tinha como, eu continuei confiando. Então, se alguém está desanimado aí na fé, não desanima, confia, que no momento certo, no tempo de Deus, e aí eu precisei entregar para Deus esse sonho, porque eu queria fazer do nosso jeito, na força do braço, e foi só cansaço. E aí, agora eu vou passar para o César, e ele conclui a questão do trabalho. Vem cá, César, chega aqui pertinho. César, você trabalha numa multinacional, né? Isso, trabalho numa empresa alemã, fazem 7 anos. Na verdade, há 13 anos atrás, eles me chamaram para trabalharem com eles, e no momento não era aquele momento, eu não me senti bem. E eu peguei e falei, olha, não vou nem partir para a entrevista, não é a hora, meu coração estava turbado, não me sentia à vontade. E aí eles pegaram e falaram, olha, tudo bem, mas um dia as coisas podem mudar. Eu falei, que bom, hoje o que nós temos é para isso. E aí, há 7 anos atrás, essa empresa alemã veio e comprou uma empresa brasileira, uma empresa familiar. Com isso, quando eles compraram, uma das primeiras coisas que eles fizeram, eles entraram em contato comigo. Olha, agora chegou sua hora. Eu, na hora, assustei, falei assim, por quê? Aí ele falou, nós compramos uma empresa brasileira e a gente quer que você venha fazer parte do grupo. Tudo bem, sentamos, alinhamos, conversamos, eu já trabalhava numa empresa, e eles queriam uma coisa muito rápida, e eu peguei e falei, eu já estava numa outra empresa, já fazia mais de 10 anos, eu falei assim, eu não vou abandoná-los da noite para o dia, não faz parte de mim, eu não me sinto bem fazendo isso. E aí, alinhamos tudo, mudei de emprego. Bispo, mudei de emprego, foram 7 anos assim de muitos ensinamentos, porque eu entrei, vamos falar assim, numa parte que eu sou veterinário, entendeu? Então, assim, eu trabalhava de madrugada, ia receber caminhões junto, trabalhando com o pessoal de motorista, descarregando o caminhão, e eu fazendo muita coisa. Às vezes até minha esposa falava, mas você precisa fazer isso? E eu falava para ela, tem um processo. Dói para mim, às vezes eu acordava 2, 3 horas da manhã, chegava em casa somente à noite, mas falava, tem um processo, um dia vai chegar o porquê. Tudo tem um porquê. E aí, praticamente, isso foi acontecendo, veio a pandemia. Com a pandemia, na região que eu trabalho, tem um foco muito grande de clientes, onde a gente morava, tem um foco muito grande de clientes. E aí, com a pandemia, o pessoal da área comercial não tinha mais como ir ter acesso a esses clientes. E eu comecei a abraçar o negócio. Com isso, foram demitidos um vendedor, 2 vendedores, 3 vendedores, e eu fazendo a parte que eu já fazia antes e toda a área comercial também. E aí, um dia, o diretor da empresa chegou em mim e falou, César, já demitimos pessoas, você está abraçando o negócio, até onde você vai? E eu, na hora, eu falei assim, até onde Deus permitir. Eu estava com vontade, eu estava com garra para fazer aquilo lá. E aí, bispo, comecei a assumir a área comercial de outros estados, e as coisas começaram a vir,
E, com isso, algumas coisas particulares da empresa começaram a cair na minha mão. E aí, até decisões. E até minha esposa, algumas vezes, me cobrava, mas isso não é o seu papel. Você não precisa tomar essa decisão. E eu falava assim, eu estou sendo treinado, calma, que tudo tem um porquê. Bispo, há 2 meses e meio atrás, começou a acontecer algumas coisas dentro da empresa, do diretor da empresa começar a ficar um pouco ausente comigo, que a gente tinha uma relação pessoal de famílias entre minha esposa, a esposa dele, filhos, tudo mais, e com isso ele começou a ficar muito tempo assim afastado de mim e dos clientes que fazia parte da minha carteira. E um dia eu cheguei nele e falei, olha, por que você está fazendo isso? Porque aquilo começou a me incomodar. Só que, ao mesmo tempo, bispo, ele pegou e falou assim, olha, eu estou fazendo isso porque um dia você vai entender, o seu nome que tem que ser fortalecido. Eu falei, tudo bem, então, eis-me aqui, vamos à luta, bispo, e não desistindo. Não desistindo, o tempo foi passando, há 2 meses e meio atrás, ele pegou e pediu a conta da empresa. Quando ele pediu a conta da empresa, eu turbei meu coração, ao mesmo tempo eu fiquei assim, será que chegou a hora? E aí, assim, o diabo vem e nos rouba, porque assim, eu pensei assim, acho que tem muita gente competente no mercado, não é talvez o meu momento, pela minha idade, não é a hora, mas não. Bispo, junto com a minha esposa, a gente entrou em oração. Foi um dia que eu não esqueço da minha vida, porque ao mesmo tempo que eu queria aquilo, mas ao mesmo tempo alguma coisa vinha falar para mim, não é sua hora, não é sua hora. E eu falava, é minha hora, e ela junto, é sua hora, é sua hora. E aí chegou no período da noite, toca o telefone, um número totalmente diferente. É um brasileiro que já mora na Alemanha, dessa empresa que eu trabalho hoje, me ligou e falou, César, eu precisava falar com você hoje. Tem problema eu te ligar ainda essa noite, por causa do fuso horário e tudo mais? Eu falei, não, jamais, vamos conversar. E aí ele pegou e falou assim, você já sabe o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu não sei, só sei que as coisas estão muito estranhas, mas até onde eu posso ir, até onde a informação chegou para mim, eu não queria... querer saber o que realmente estava acontecendo, porque era a minha posição dentro da empresa. E aí ele pegou, ligou para mim e falou assim, eu estou te ligando para te dar os parabéns. Eu falei assim, obrigado. Eu falei, mas por quê? Aí ele pegou e falou assim, você não sabe, o diretor da empresa pediu a conta e o cargo hoje é seu. Bispo. Presta atenção, detalhe. Chega aqui pertinho. Presta atenção. Está vendo, às vezes... Deus está impulsionando, empurrando, agarra a oportunidade, vai, parecia que ele não estava fazendo o que não era a função dele, o que não era, mas ele estava sendo treinado, E o interessante é que, falando com ela, havia sido liberada uma palavra sobre isso. Que alguém, como é que foi, Daiane? Eu vim contar para o César agora, recentemente, que eu orava pelo nome desses diretores na Alemanha, ele nem sabia, porque senão ele ia falar que eu era louca, mas pela fé eu sabia que Deus podia falar o nome dele no ouvido desses, Deus, né? E aí, no domingo que antecedeu essa notícia, a bispa liberou no encerramento, a resposta das suas orações estão às portas. Aí tomei posse. Então, quando eles ligaram, eu já tive a certeza, eu falei para o César, é a mão de Deus. E o diretor tinha 26 anos de empresa, e o César tinha 7 anos apenas. E aí o Senhor acelerou processos, ele imaginava que um dia isso ia acontecer, mas não tão breve, né? Então, assim, é o mover de Deus, e aí, como nós encontramos o Senhor aquele dia, já ainda esse ano, por conta da empresa, o bispo, um detalhe, aí o César vai poder trabalhar no escritório aqui perto, ele vai poder trabalhar mais à distância, então ele está podendo ficar mais em casa, então a gente pode fazer as refeições juntos, orar pelas refeições, que é o que eu pedia para a gente estar mais juntos, né? E eu queria agradecer ao Senhor e à pastora Liliane por todos os cultos de casais. Aqueles da pandemia foram, assim, um divisor de águas na nossa vida. Nós colocamos em prática, porque não adianta só ouvir, precisa praticar, obedecer a palavra.
E a gente tem vivido um casamento maravilhoso, e aí esse ano, ainda pela empresa, ele vai a trabalho e vai poder me levar junto. Eu nunca pensei em ir para outro país, nem tinha passaporte. Então, assim, Deus vai fazendo coisas sem a gente pedir, mas nós precisamos estar atentos, tomar posse às direções, o que sai do altar, colocar em prática e obedecer. Vocês prestaram atenção que simplesmente o diretor pediu as contas? Do nada o diretor pediu 26 anos, e aí qual a probabilidade? O César entrou numa guerra, qual a probabilidade de ser o César? Vamos buscar alguém no mercado. Sim. Mas não, era o César. Deus já estava falando e preparando para o César. E agora vão para o exterior, vão ficar uma data aí no exterior, né, passeando. Sim, bispo. E aí... Então, aí, quando ele me ligou naquela noite, voltando um pouquinho, ele me deu os parabéns, eu aceitei, e foi um processo muito rápido. Olha, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente tem uma videoconferência com o pessoal da RH da Alemanha, e não se preocupa, faça o que você é. Tudo bem. E aí, bispo, foi uma noite assim, entre eu e minha esposa, que a gente não cabia de alegria, porque dentro disso, nós vimos o propósito de vir para Rio Preto. Porque aí eu falei para ela, ó, nossa hora chegou, agora nós vamos para Rio Preto. Não tem o porquê nós não irmos para lá. Vamos fazer a mala, vamos embora. E aí, bispo, com isso... De todas essas bênçãos que aconteceram, tudo, aí nós começamos a vir para Rio Preto com mais vezes, até para ver casas, já para nós mudarmos, tudo mais. O pastor Ortidones nos ajudou muito com isso aí também. E Deus é tão maravilhoso, bispo, que até na locação da casa. Nós visitamos uma casa aqui em Rio Preto, encostada aqui na igreja, que é onde a gente queria. Por motivo de eu, às vezes, viajar, minha esposa vinha à igreja à noite, durante as madrugadas, tudo mais, e por preocupação, tudo mais. E nós visitamos uma casa, nós falamos, perfeito, essa é a casa que nós queremos. Aí o pessoal da imobiliária falou assim, só que tem um problema, já tem uma família que está na frente de vocês, e eles já estão com todos os documentos prontos, já só está por avaliação, tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Começamos a ver outras casas e vamos vendo. E o pessoal da imobiliária ligou, falou, olha, a casa foi locada. Na hora, mais uma vez, aquela sensação ruim, né? Mas não, eu falei para minha esposa, eu falei assim, não era aquela, mas vai vir coisa melhor. Não vamos turbar nosso coração, vamos confiar em Deus, porque tudo vai acontecer da nossa maneira, como a gente quer. As coisas vêm acontecendo, não tem por que a gente desanimar ou desesperar agora. E aí, passou-se uns 10 dias depois... A imobiliária ligou para ela, porque estava passando o contato dela, porque eu estava viajando, eu estava em adequação da empresa, tudo mais. A imobiliária ligou para ela e falou assim, olha, eu não sei o porquê, a pessoa que locou a casa veio na imobiliária, fez um cheque, pagou todos o distrato, pagou tudo e a casa está disponível para locação. Vocês querem a casa? Eu falei para ela, agora, não vamos perder a oportunidade. Ô, bispo, e a gente saiu daqui do encerramento do propósito, que foi o corredor de carros, que ninguém queria ir embora, que foi um mover maravilhoso, e nós saímos e fomos lá ungir, orar e declarar que aquela casa seria nossa, e a gente adorou. A gente não conseguia ver mais casas em outros lugares por conta da localização. Aí, depois de uma semana, o rapaz liga e falou isso. Aí eu falei, eu sei, foi o meu Deus que colocou a mão e cancelou aquele contrato. Se fosse vocês, pediam uma oração para a Daiane depois, viu? Amarrando tudo, liberando tudo, destravando tudo, maravilhoso. Mas realmente a oração dela, antigamente eu não acreditava. E realmente quando ela falou para mim de tudo que ela estava orando, quando um dia nós conversamos da oração dela, o que ela estava pedindo, e aí eu vi que tudo estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor está fazendo com nós? E aí é a hora de abraçar o Deus mesmo, de a gente confiar nele, poder fazer. E o que Ele quer é o nosso coração. É o que o Senhor falou hoje no início do culto. O que Ele quer é o nosso coração, não é o nosso dinheiro, porque tudo já é dele, já. Mas o que Ele quer é o nosso coração. E aí, bispo, as coisas vêm acontecendo maravilhosamente. E aí a empresa me chamou para ir para a Alemanha em setembro. Eu falei, não, tudo bem, eu vou para passar uma semana lá de treinamento, de reuniões, tudo mais. E aí o pessoal ligaram novamente e falou assim, olha, traz sua esposa junto também. Eu falei, puxa, que maravilha, né? Não podia ser melhor, né? Então, assim, aí nós
com isso, já deram até um tempo de férias para mim, para aproveitar que nós vamos estar por lá, nós vamos estender o meu trabalho, já vamos estender um pouco nas nossas férias também, maravilhoso, porque eu vou estar com ela também, né? Isso, para mim, eu estar com ela em locais que a gente não conhece, bispo, perfeito, maravilhoso, Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida, e nós estamos muito honrados a Deus mesmo. Maravilhoso, muito bom, parabéns. Obrigado, parabéns. Fique em pé, por gentileza. É isso aí. Deus faz. Deus faz. Filipenses 1:6, diga comigo, tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra, diga, irá completá-la. Diga comigo, quando Deus age, nada fica quebrado, nada fica faltando, nada fora do lugar. Diga, a obra de Deus será completa. Diga, eu serei abençoado em todas as áreas e de todas as formas. Efésios 1:3 diz, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, com todo tipo de bênçãos. Diga comigo, o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos. Abraão estava bem velho e o Senhor havia abençoado em tudo. Em tudo. Semana passada eu falei sobre isso aqui. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Jacó, para quebrar barreira com o irmão, vai, presenteia o irmão, dá rebanhos ao irmão, e o irmão disse, eu já tenho muito, meu irmão, fica com o que é seu. Aí Jacó vem e diz assim, aceita, pois, o presente, o que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo. Diga comigo, eu já tenho tudo. O irmão disse, eu tenho abundância. O outro irmão disse, diga comigo, eu tenho abundância de tudo. Você quer muito ou você quer tudo? Então diga, eu tenho abundância de tudo. Crônicas 18:6, o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares que ia. Diga comigo, diga, eu terei vitórias em todos os lugares em que eu for. 2 Coríntios 9:8 diz, Deus é capaz de conceder, diga comigo, todo tipo de bênçãos, para que, diga comigo, em todo tempo, vocês tenham, diga comigo, tudo que precisam, e muito mais para repartir com os outros. Deuteronômio 28:6, serão sempre abençoados, e abençoado será tudo o que vocês fizerem. Diga comigo, eu serei sempre abençoado, e abençoado será tudo o que eu fizer. Filipenses 4, diga, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, Ele lhes dará tudo que vocês precisam. E só para completar, que faz parte da nossa oração de Eclesiastes, não vou entrar nos detalhes, se você quiser depois você vai lá. Então nós vamos determinar aqui, diga comigo, é hora de nascer para uma nova vida. Diga, é hora de nascer para um novo tempo. Diga, é hora de plantar e de colher. Diga, é hora de curar. Diga, é hora de construir. Diga, é hora de rir. Diga, é hora de me alegrar. Diga, é hora de fazer amor. Diga, é hora de abraçar. É hora de ganhar. Diga, é hora de segurar.
Diga: é hora de consertar. Diga: é hora de falar. Diga: é hora de amar. Diga: é hora de iniciar a guerra. Diga: é hora de fazer a paz. Parece uma contradição, mas iniciar a guerra contra o quê? Contra aquilo que você não aceita mais. O tipo de vida que você não aceita mais. Se eu fosse discorrer isso aqui para você, tem coisas que tem que nascer aí dentro, e tem coisas que precisa morrer aí dentro. Tem coisas que precisa, é hora de matar coisas que já não devem mais fazer parte da sua vida. É hora de curar. É hora de construir. Diga comigo: é hora de construir. Se eu seguisse aqui, a hora de chorar, mas muitos já choraram tanto, não é verdade? Como tenho dito, luto é 30 dias na Bíblia. Acabou o luto, acabou. Tem gente que está de luto há 30 meses. Tem gente que está de luto há 30 anos. Luto é 30 dias. Acabou o choro, acabou o pranto. Agora é hora de sorrir. Hora de lamentar. Tem gente que já se lamentou demais. Passou uma vida se lamentando. Mas agora é hora de se alegrar. Diga comigo: é hora de se alegrar. Ai, que lindo. A hora de fazer amor e a hora de se abster. E biblicamente é para orar. É hora de abraçar. Diga: é hora de abraçar. E a hora, hora de se afastar. Eu preciso entender do que eu tenho que me afastar. É hora de ganhar. É hora de contar as perdas. Talvez é hora de falar assim: já perdi tanto na vida, não aceito mais perder. Já perdi tantas coisas, já perdi tanto tempo, não aceito mais perder. É hora de ganhar. Diga: é hora de segurar. Sabe o que eu disse para uma pessoa ontem? Eu falei: sabe quando Deus vai te dar mais? Talvez nunca. Porque se abre, você larga muito fácil o que Deus te deu. Para que Ele vai te dar mais se você não segura o que Ele te deu? O que é seu, você não abre mão, você luta. É meu, é minha bênção. É minha bênção. Deus me deu. Eu não vou abrir mão, eu não vou largar. Eu vou lutar pelo que é meu. Eu vou lutar pelo que é meu. Diga: eu vou lutar pelo que é meu. Diga: o que Deus me deu, ninguém vai me tomar. É hora de arrancar, é hora de consertar. É hora de calar. É hora de falar. Eu preciso discernir. É hora de profetizar. É hora de amar. A hora de iniciar a guerra. E a hora, lê aqui em voz alta, de fazer a paz. Paz não vai acontecer do nada. Nós fazemos a paz. É um novo tempo. Existe, e eu acredito Deus está trabalhando para que nós venhamos entrar num novo tempo, numa nova estação, de avanço, de crescimento. Aqui não tem tempo de derrota. Não existe tempo de derrota aqui. Leia em voz alta comigo aqui: enquanto eu viver. Está ali, ó. Enquanto viver, diga: você não conhecerá a derrota. Então diga: enquanto eu viver. Diga: não conhecerei a derrota. Isso significa que lutas você vai ter muito, derrota não. Lutas nós teremos muitas, mas derrotas não. Vamos orar? Então vamos em voz alta aqui. Eu vou dar um embalo na tua oração e você vai pegar para valer. Diga comigo: é hora de nascer. Eu estou nascendo para uma nova vida, uma vida de conquistas, de avanços, de crescimento, de abundância. Diga: é hora de plantar e colher. Tudo que eu plantar, diga: eu vou colher em abundância. Diga: é hora de construir. Diga: eu estou construindo uma nova história. Diga: é hora de rir. Diga: eu vou me alegrar. Diga: é hora de ganhar. É hora de segurar. Diga: é hora de consertar. Diga: é hora de falar.
Diga aí, eu libero palavras poderosas, palavras de vitórias. Diga, é hora de iniciar a guerra. Diga, eu estou me levantando, eu estou travando uma guerra contra tudo aquilo que não provém de Deus na minha vida. Todo roubo, toda perda, toda vergonha, toda humilhação, espírito da miséria, do fracasso, da derrota, eu não aceito mais. É hora. Diga, eu estou me levantando para um novo tempo, eu estou me levantando para viver uma nova história, eu estou me levantando para dar a volta por cima, eu estou me levantando para crescer, eu estou me levantando para avançar, eu estou me levantando para prosperar, eu estou me levantando. É hora de viver um novo tempo, é hora de viver o que eu não vivi até hoje, é hora de conquistar aquilo que eu não conquistei até hoje, em nome do Senhor Jesus. Diga com fé, diga em nome de Jesus, essa é a minha hora, essa é a minha hora, eu libero palavras, as minhas orações são poderosas, eu libero, em nome do Senhor Jesus. É hora da minha empresa crescer, do meu negócio crescer, o meu negócio vai expandir, vai crescer, vai avançar, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando para brilhar, eu sou como a cidade edificada sobre o monte, eu vou brilhar, eu sou como a cidade edificada sobre o monte, eu vou brilhar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha empresa vai brilhar, os meus negócios vão brilhar, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com ela, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela, eu declaro, meu Deus, um novo tempo, Senhor, tempo de avanço, tempo de progresso, tempo de prosperidade, tempo de crescimento, de portas abertas, em nome de Jesus. Chega de chorar, chega de se lamentar, chega, em nome de Jesus, chega de perder. Diga para você mesmo, chega de chorar, chega de se lamentar, chega em nome de Jesus, chega o tempo de perder. Não aceito perder mais nada, não aceito perder mais nada, eu não vou perder mais nada, em nome de Jesus. É tempo de conquista, é tempo de avanços, é tempo de crescimento, é tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos aqueles que viram o cego, o paralítico andando, o cego enxergando, ficaram perplexos, ficaram admirados, todos ficarão perplexos com a obra que Deus vai fazer na tua vida, a grandeza de onde Deus vai te tirar e aonde Ele vai te colocar, como Ele vai te levantar, como Ele vai te erguer. Todos vão ficar perplexos, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro um crescimento explosivo, eu declaro avanços, eu declaro progresso, eu declaro em nome de Jesus contratos assinados, parcerias poderosas, ideias poderosas, Senhor. Eu declaro, meu Deus, ilumina a mente de cada pessoa que aqui está, dê ideias poderosas, criatividade, habilidade, discernimento, dê a ela talentos, dons, dê a ela, Senhor, dê a ela, meu Deus, algo que vem dos céus, algo divino, Senhor, dê a ela, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus habilidades sobrenaturais, eu declaro em nome de Jesus, enche ela de força, enche ela de poder para passar à frente de muitos que estão aí há muito tempo, que ela seja tomada pelo poder de Deus e que ela passe à frente de muitos, meu Pai, que estão aí há muito tempo na frente dela, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus. Peça a Deus talentos, peça a Deus habilidades, peça a Deus, me dê visão, me dê direção, me dê revelações, me dê, Senhor, me dê, meu Pai, novas habilidades, me dê inteligência, amplia a minha visão, amplia, Senhor, unja a minha mente. Eu quero uma mente ungida, eu quero mãos ungidas, eu quero, meu Pai, tudo que eu colocar as mãos vai crescer, tudo que eu colocar as mãos vai prosperar, tudo que eu vou colocar as mãos vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Elias, fazia 3 anos que não chovia na terra. Aí Elias, ele vem e libera uma palavra assim, ó. Estou ouvindo o barulho de muita chuva. Quando ele falou isso,
Ele disse ao rei: eu estou ouvindo o barulho de muita chuva. Botou a sua boca no pó e foi orar ao Senhor. O servo dizia: meu senhor, não há nada lá. Mas ele dizia: volta lá 7 vezes, porque vai vir. E 1, e 2, e 3, e 4. Cada vez que ele voltava, ele dizia: não há nada lá. Mas na 7ª vez, o servo disse: tem uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem, se levantando no meio do mar. E o texto diz que Elias disse: corra, para que a chuva não te apanhe. E o vento começou a soprar, e uma chuva pesada foi derramada naquele lugar. Sabe o que significa chuva? Diga: chuva é bênçãos. Diga: eu já ouço o barulho de uma chuva pesada, de bênçãos na minha vida. Diga: eu já ouço o barulho de chuva pesada, bênçãos pesadas que serão derramadas sobre a minha vida. O texto diz, Acabe entrou no carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias. O poder do Senhor veio sobre Elias. Diga: o poder do Senhor veio sobre Elias. Ele apertou o cinto e correu na frente de Acabe por todo o caminho. Olha que coisa incrível. Diga sim com autoridade e com fé. Diga: o poder de Deus está sendo derramado sobre a minha vida. Diga: eu vou passar à frente de gente grande. Diga: eu vou passar à frente de gente muito grande, gente maior do que eu. Diga: eu vou passar à frente, porque o poder de Deus está sobre a minha vida. Olha que lindo. O poder de Deus veio sobre Elias. Creia nisso. O poder de Deus te capacita para ir além. O poder de Deus te capacita para fazer coisas que naturalmente você não podia fazer. O poder de Deus te tira da multidão e te leva para um nível que só Ele pode te levar. Eu acredito em um novo tempo. Diga: eu tomo posse de um novo tempo. Diga: eu tomo posse de um novo ciclo. Diga: a minha vida não será de círculos, será de ciclos. Diga: eu vou viver um ciclo melhor do que o outro, um ciclo maior do que o outro, para a honra e a glória do nome do meu Senhor. Levante as suas mãos. Eu abençoo tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua empresa, eu abençoo teus negócios, eu abençoo tudo que você faz. Eu abençoo e declaro que Deus te dê ideias, criatividade, habilidades, dons, talentos. Que Deus derrame sobre a tua vida uma unção poderosa, que você vai criar, você vai pensar e vai dizer: meu Deus, de onde veio isso? É Deus. Deus te enchendo. Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, ampliando a tua visão, ampliando a tua mente, te dando uma mente poderosa. A tua mente será um celeiro de ideias poderosas, ideias criativas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a obra das tuas mãos, e eu declaro um novo tempo, eu declaro um novo ciclo de crescimento, de avanço, de progresso, de abundância, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você seja cabeça em tudo, e aonde você pisar, que você seja honrado. Aonde você pisar, você seja cabeça, e tudo que você fizer vai dar certo em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo esta oração e tomo posse dela.
Diga: eu tomo posse desse poder, desta unção, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou indo para um novo tempo, para um novo ciclo de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.